Fala turma, tudo bem com vocês? Chegamos ao segundo episódio da nossa série Enchendo a Carteira em Dólar, Enchendo a Carteira no Exterior, onde ao vivo, todos os meses eu vou portar R$500 de dinheiro real convertido para dólar em uma corretora do exterior para você aprender na prática como é que você se torna um investidor ou uma investidora global, aportando ao vivo em ativos reais em dólar para mostrar para vocês que, primeiro, com qualquer valor você pode começar a investir. A gente aporta aqui religiosamente R$500 por mês. Mostrar para vocês como que funciona a prática, o dia a dia, a vivência do investidor. Esta é uma série que é feita para ser consumida ao longo do tempo de maneira gradual. Na primeira aula desse capítulo, dessa nossa nova série, eu mostrei como é que abre conta de corretora, como é que envia dinheiro, qual foi o nosso primeiro ativo para aportar lá. Não tem problema se você não assistiu, acaba de assistir essa aula aqui, depois volta para aquela, que é legal elas terem toda uma periodicidade. E qual que é a ideia do nosso quadro do Enchendo a Carteira? Vou explicar para vocês. Nós sempre começamos da seguinte maneira, explicando o nosso tema. E hoje nós vamos comprar o mundo inteiro. Olha que coisa maluca, a gente vai investir no mundo inteiro. A gente vai comprar REITs americanos, vou explicar aqui o que é um REIT. A gente vai comprar small caps de value, pequenas empresas de valor. Também vou explicar o que elas são e por que nós vamos fazer isso hoje. E a gente sempre começa mostrando os resultados do mês, a discussão sobre o tema do mês e no final a gente faz a compra dos ativos na prática. E é importante você que chegou agora entender quais são os objetivos desse quadro que eu vou passar em menos de um minuto. Primeiro, te ensinar na prática como montar a sua carteira global de investimentos, te ensinar literalmente com um skin the game, como que você seleciona os melhores ativos para o seu perfil, quais são os critérios, como é que você monta e estrutura uma carteira, mostrar todo o processo operacional e tirar o seu medo de investir, nos principais motivos para fazer essa série e principalmente quebrar o mito que precisa de muito capital para começar a investir. E se você gosta dessa série, gosta do meu conteúdo, quero convidar você para conhecer o Renda Passiva Vitalícia. É o primeiro link aqui na descrição, que é o meu curso online de investimentos com uma proposta bem simples, ser o curso de investimentos mais completo da internet. E também acompanhe nas nossas redes sociais, Telegram e Instagram. Beleza? Então vamos a o que interessa. Qual que é a ideia central da nossa aula de hoje? Começar primeiro de tudo mostrando o que aconteceu com nossos investimentos do mês passado para agora. Perfeito? Então, como é que a gente faz uma análise global? Primeiro de tudo, eu sempre decido no mês aonde que eu vou investir. Se você tem uma carteira global e você tem investimentos no Brasil, você tem que decidir se você investe no Brasil ou no exterior. Nós definimos no nosso primeiro encontro que nós queremos ter 30% do nosso patrimônio no exterior e 70% do nosso patrimônio no Brasil. Como tem a nossa série Enchendo a Carteira no Brasil e Enchendo a Carteira no Exterior, eu sempre vou atualizar aqui quanto nós temos investido no Brasil. Perfeito, nós temos R$10.475, o que convertido ao dólar de 5,30, que é o dólar médio mais ou menos que a gente está tendo, dá $1.975. A gente aportou R$500, que já viraram 511 no exterior, dá $96. Então a gente está com 5% no exterior e 95% no Brasil. Então a ideia é aportarmos no exterior. Perfeito? A ideia é fazer os aportes até que isso chegue de fato no 70-30. Relembrando, Matheus, é para aportar só no exterior até chegar na proporção? Não, a ideia é que você divida os seus aportes, porque como nós já comentamos no primeiro encontro, tá vendo como é importante assistir de maneira contínua, mas eu sempre dou uma revisão dos pontos-chave, porque é a repetição que faz o aprendizado. É importante entender que se você ficar muito tempo sem aportar em um lugar, isso pode ser muito prejudicial para você e você perder capital, perder oportunidades muito grandes da bolsa. Então você dividindo o seu aporte, nunca deixando de aportar em um país por muito tempo, em uma região que você está aportando na realidade, uma bolsa especificamente, você vai sempre ter um bom preço médio e ir com a economia, porque a gente nunca sabe o que vai de fato acontecer. Então não é para aportar só no exterior. Se a gente aportar R$500 no Brasil e 500 no exterior, eventualmente a proporção 70-30 ela chega. Legal? Então vamos lá. Qual que é o nosso rebalanceamento, nossa ideia? A gente quer ter uma carteira com 25% do patrimônio em ETFs de stocks, 25% de ETF de REITs, 25 stocks e 25 REITs. Tudo isso vai ser muito bem detalhado ao longo dessa série. Eu falo série, mas na realidade isso aqui é um curso gratuito para você investir, perfeito? A gente vai te explicar exatamente o que é cada um. A gente começou com tudo em ETF de stocks. Então nós temos 100% só em ETFs de stocks, teremos que aportar em outras para balancear a carteira. No começo é um pouquinho mais complexo. A nossa carteira total
A gente aportou 94 dólares e 27 centavos, que foi a conversão dos primeiros 500 reais. Hoje a carteira está com 96 dólares e 29 centavos, uma variação de 2 reais, 2%, ou seja, nada. Não aconteceu nada com a carteira, ela ficou praticamente de lado nesse tempo. Esse comparativo nosso, que ainda não tem tanto sentido, visto que não tem um prazo, é o comparativo mês a mês e o comparativo acumulado. Somente neste encontro os dois vão ser idênticos, porque nós temos um mês de investimentos. O que tem aqui? O quanto rentabilizou a nossa carteira no período, ela rentabilizou 2,15%. O quanto rentabilizou o Ibovespa em reais, no último período para agora, ele rentabilizou 6%. O Ibovespa em dólar rentabilizou 7,28%, porque o dólar valorizou. E o S&P, que é o índice de referência nosso, valorizou 2,47%. Aqui surge a primeira pergunta. Matheus, eu vi o primeiro encher na carteira no exterior e você comprou o VU, que é a ETF que replica o S&P 500, correto? Correto. Ela não deveria acompanhar exatamente o S&P? Deveria. Na realidade, é muito próximo os dois. Tem algum delay da cotação que eu coloquei há meia hora atrás, com a cotação que eu atualizei no Google, ou tem um spread muito pequeno entre o VU e o próprio S&P, então isso aqui na realidade vai ser muito parecido ao longo do tempo. Como eu estou olhando hoje e o valor é muito pequeno, o spread é muito pequeno ainda, então acaba tendo essa pequena divergência, mas você que pensou está correto. O S&P e o VU, que a nossa carteira é hoje, devem acompanhar muito próximo, legal? E se vocês olharem aqui a nossa carteira, uma pernada de alta, ela está perdendo para os dois principais índices, que é o Ibovespa e o Ibovespa em dólar, o que não é nenhum problema. Por que não é nenhum problema? A nossa carteira não estamos desenhando ela para ganhar mais, estamos desenhando ela para, como sempre, perder menos. Então, um mês podíamos estar ganhando 5 vezes mais ou perdendo 5 vezes mais, que isso não quer dizer nada, não é um espaço amostral muito grande, ainda mais com um ativo na nossa carteira, perfeito? Olhando aqui nossa carteira, ela está completamente em branco ainda, não temos nada preenchido, só temos a compra do VU do S&P 500, legal? Então, primeiro mês não tem muito o que falar dos resultados, porque não tem resultado, foi um ativo com uma variação relativamente mais simples de ser entendida e de ser feita. Legal? Vamos agora para a parte interessante e importante da nossa aula. Agora vamos começar com a parte do que a gente vai fazer esse mês. Calma nessa hora, um gole d'água para a pausa dramática. Nós já pegamos o principal índice, que é o S&P 500, que é um índice que vale 20 trilhões de dólares de empresas. Ele representa 1/3 do mundo inteiro, por assim dizer. A Bolsa do Brasil, ela vale em grandes números, tá pessoal? 1 trilhão de dólares, certo? O S&P 500, as 500 maiores empresas listadas na Bolsa de Nova York, valem 20 trilhões, um pouco mais na realidade. O mundo inteiro vale mais ou menos 60, 65. Então ela é quase 1/3 do mundo. Só que a ideia de investir no exterior é qual? Essa âncora, essa base você nunca pode esquecer. A gente não investe no exterior para ganhar mais dinheiro. Pelo menos eu não invisto. Eu invisto lá fora para ter uma proteção de carteira. A gente acaba por ganhar mais por conta da correção cambial, visto que o dólar, desde a existência dele, é um zigue-zague ascendente, perfeito? A ideia é proteção. E se a minha ideia é proteção, e eu peguei já o mercado, que é o maior mercado do mundo, que são 20 trilhões de dólares, certo? O que está faltando para eu estar exposto no resto do mundo? A resposta na própria pergunta, o resto do mundo. E a gente vai começar investindo através de ETFs. No nosso próximo Mexer na Carteira, a gente já vai investir em ativos diretos, propriamente ditos, mas a primeira montagem, acredito que tem muito sentido você investir em ETF. Bem resumidamente, o que é uma ETF? Uma ETF é um fundo de investimento passivo, é um fundo basicamente sem gestor que segue uma regra, ele tende a replicar alguma coisa. Por exemplo, a gente comprou o VU, que é o VO, é a ETF do S&P 500, ou seja, ele mantém em carteira exatamente a composição do índice, ele copia o índice. No Brasil a gente tem BOVA11, que copia o Ibovespa, a gente tem IVVB11, que copia o IVV, a gente tem Small11, que copia o índice das Small Caps. A gente tem ETFs que copiam alguma coisa, seguem uma regra. E no começo do mercado é muito interessante você querer se expor nos grandes índices. Você pega pacotes, o S&P 500 tem 500 empresas. Existem ETFs que pegam 7.000 empresas. Então a ideia é você primeiro apostar no comportamento do mercado como um todo, porque você entende que o mercado, de maneira geral, os índices, os grandes índices, tendem a só ir para cima e você protege a sua carteira. ETFs são mais protetivas do que de fato são os ativos particularmente ditos. ETFs têm uma série de diferenças entre ETF do Brasil e do exterior, como por exemplo, ETFs do exterior, os Estados Unidos pelo menos, pagam dividendos, no Brasil já não paga,
você consegue trazer o capital para o Brasil com a isenção fiscal de até 35 mil dólares, isento de imposto de renda. No Brasil, para você ter lucro com ETF, você tem que vender, porque ela não paga dividendo, e você, em cima de qualquer real liquidado, paga 15% de imposto de renda. As taxas de administração são absurdamente mais baixas. A taxa do OVU, se não me engano, é 0,03% ao ano. É 0,03, ou seja, não é nada dentro da sua carteira. Então as ETFs lá são sim uma fonte de proteção extremamente interessante. Ainda nessa série eu vou ter uma aula específica para destrinchar tudo sobre ETF, mas a gente vai começar aqui aos poucos, na prática, como que eu, começando uma carteira do zero, aportando R$500 de fato faria. Primeiro aporte meu foi no S&P 500. O meu segundo aporte, eu vou buscar uma ETF, cuja qual invista no mundo inteiro, menos os Estados Unidos, porque o S&P 500 é a maior parte dos Estados Unidos. Perfeito? Então eu vou querer investir em todo o restante. E para isso, vou mostrar para vocês alguns sites que eu utilizo para conseguir buscar e descobrir essa ETF. Legal? Vamos lá. Eu já sei qual que eu vou investir, claro, mas é o passo a passo para vocês. Vamos então para o site. E aqui, pessoal, só o site da Passfolio, tá? Mostrando a nossa oscilação do nosso patrimônio. Eu fiz uma TED para eles agora, deve estar caindo daqui a pouquinho, para a gente já fazer o nosso aporte do mês. Deixa eu até atualizar aqui e ver se de fato caiu. Vamos ver. Qualquer coisa a gente faz daqui a pouquinho. Está atualizando. Vamos ver se já carregou com o nosso novo aporte. E não sei se carregou ainda. Depois a gente vê se consegue comprar ou não, porque a compra é pelo aplicativo, né? A gente vai gravar pelo nosso celular. Mas vamos lá. Imagina que eu decidi que eu quero investir no mundo inteiro. Tem um site chamado ETF Database que eu acho sensacional para conseguir buscar uma ETF. Como é que funciona? Vocês vêm aqui em Tools, ETF Screener, legal, esse é um passo a passo bem legal. Vocês vêm aqui. Dentro disso, aqui você consegue filtrar por qual ETF você quer. Você consegue fazer o filtro para chegar exatamente no ponto-chave que você gostaria para buscar uma ETF. Então vamos lá, eu quero buscar uma ETF de equity. Equity são ETFs, perfeito. Não me importa o tamanho, não me importa se ela é blend, growth ou value. Depois eu vou explicar para vocês que a gente vai buscar uma ETF de small caps de value. Eu quero uma ETF que invista no mundo menos nos Estados Unidos. Nesse filtro aqui, ó, a gente consegue fazer isso inclusive. Buscar aqui, ó, global, exceto US. Tudo que é EX é exceto. Aí ele me filtrou aqui quais são as principais ETFs, legal, que compram o mundo, com exceção dos Estados Unidos. Uma dica para vocês, tá? Organizem por tamanho, por total assets, porque é a quantidade de patrimônio que a ETF tem. E aí você pode buscar aqui as 5 primeiras e analisar em um outro site que eu vou mostrar para vocês também. Mateus, só existem essas ETFs? Não, não existem só essas ETFs. Esse é um site bem completo, mas ele nem sempre acaba trazendo tudo para você. Uma outra maneira bem legal, sabe qual que é? É um site maravilhoso, novo, anota aí para não esquecer. Google, você põe ETF Global, exceto Estados Unidos. E aí ele vai te trazer uma porrada de opções, entendeu? Ele vai trazer um monte de opções fazendo simplesmente o Google, tá? Eu gosto muito desse site aqui, mas o Google, ele funciona. Uma ETF em particular que eu já encontrei dentro do database, vou até ver se ele compara aqui pra gente, né? Se eu não me engano, acabou sumindo a pesquisa. Não tá aqui, ó, Ixos. Vamos ver se essa Ixos leva para a comparação que a gente quer. Acho que deve ter aqui, né? Ixos. Aí vem esse site aqui que é etf.com para você analisar a ETF. Deixa eu ver se ele vai jogar aqui as comparações que eu preciso. Ele até acabou aqui, ó. E com a VEL. A ETF que eu quero analisar para vocês, no caso, que eu quero colocar em carteira, no caso, ela é a VEL. Esse site aqui eu gosto muito dele porque quando você coloca uma ETF, o que ele faz para você? Ele pega a ETF e ele mostra possíveis comparações. Quando você vai clicar nas comparações, ele vai te fazer uma tabelinha lado a lado para você olhar. A primeira ETF que eu quero de fato analisar com vocês é o VEL, tá? Ela não estava naquela lista ali direto, mas é uma ETF que investe no mundo inteiro, com exceção dos Estados Unidos. Por isso que eu comentei com vocês, para vocês buscarem pelo Google, porque você consegue achar outra lista de ETFs. Aquele site, ele é bem interessante também, tá? Ele é bem legal, ele é bem completo, mas você poderia encontrar ou buscando Ixos e vendo os comparativos principais aqui, ou utilizando o Google. Enfim, gaste um pouco de tempo fazendo comparações. Vamos pegar aqui o VEL para ser bem direcionado. Show, vamos lá. O que a gente faz para analisar uma ETF? Deixa eu pegar aqui, se eu consigo diminuir para vocês verem.
Aqui, ó, vamos lá. Sempre leiam a descrição do que a ETF de fato está entregando para você. Vocês vão reparar o seguinte, olha só, dá um zoom, né? Tá muito pequeno. Acabei diminuindo, mas vale a pena aumentar. Aí. O VEL rastreia por peso large e mid caps não americanas, ou seja, não dos Estados Unidos. E aqui ele vai dar uma descrição um pouco mais detalhada do que ela faz, perfeito? O fundo, o Global Large e Mid Caps, então não pega as pequenas empresas, evitando small caps, que explica que é mais fácil bater o benchmark. Eles vão explicar para você o que ele acaba fazendo. Ele funciona de maneira precisa no mercado internacional completo. Show de bola. Também é importante ver aqui sempre a taxa de administração, nesse caso aqui, ó, esse 0,08%, bem baixo também. Tem 34 bilhões dentro dele de patrimônio. O spread dele contra o índice é 0,02, ou seja, o que ele quer replicar, ele sempre fica 0,02 perto. Então isso aqui é bem interessante. A lista aqui, ó, dos principais concorrentes dele. A nota do ESG, quanto maior a nota ESG, melhor. Não tem como a gente abordar tudo em uma aula só, que a ideia é ter aulas de ESG, algo nesse sentido. Mas isso daqui é uma nota que... Deixa eu trazer um zoom aqui. O MSCI ESG Rating é basicamente uma nota que é dada para as empresas no critério da parte ambiental, que é environmental, social, que é o social, e de governança, que é governance, que é o ESG, que são fatores que são empresas sustentáveis. Como que a empresa tem gestão ambiental, a parte social, de inclusão com cliente, fornecedor, a parte de governança, transparência. Quanto maior essa nota, usualmente melhor para a empresa. Porque a empresa tem uma política melhor, ela é mais transparente e são coisas que não aparecem nos números. Então você tem um filtro, quanto maior essa nota da empresa, melhor. A média das empresas acaba sendo sempre triplo B, uma média. Então é muito normal encontrar ETFs que têm a nota triplo B. Mas nesse caso aqui já é um diferencial. Por quê? Ela tem uma média A, ele pega todas as empresas, faz uma média ponderada e coloca a nota dela. Então assim, triplo B para mim, entre aspas, não fede e não cheira. Quando é A, duplo A ou magicamente triplo A, é uma nota bem interessante que ele explica. É que ele não faz a seleção, ele não faz o filtro, tá? Por ESG. Ele fala que ele pega desde o melhor até o pior. Legal? Deu uma travada aqui, voltou? Voltou. Perfeito. Número de empresas que ele tem, ó. Ele tem 3.200 empresas, então tem empresa pra caramba aqui nessa ETF. Legal. E aqui, ó, aqui vem uma coisa importante. Eu sempre gosto de comparar as ETFs, pelo menos com alguma referência. Se a gente for comparar ela com o S&P 500, que no caso é o VU, olha que curioso o que acontece, tá? No prazo de um ano, ela teve a mesma rentabilidade. Ela que quase a mesma rentabilidade. Ela que é em azul, você ganhou por um pouquinho, né? E o S&P, o VU no caso, é o verde. Sempre olhem um prazo maior, tá, pessoal? Travando a minha imagem aqui. Sempre olhem um prazo maior. Se a gente coloca aqui 5 anos, por exemplo, olha o que acontece. No prazo de 5 anos, o VU ele tem uma rentabilidade muito maior do que o VEL, no caso, que o VU pega as 500 maiores, o VEL pega o mundo menos os Estados Unidos. Se for pegar aqui no máximo também, vamos ver, carregando, vai, carrega, o computador meu tá ficando dando uns problemas, preciso formatá-lo. Mas pegando o máximo, aqui não pegou no mesmo ponto quase, né? Mas ainda assim, o VU tem uma rentabilidade muito maior. E aqui vem um ponto-chave importantíssimo. Vamos lá. Eu vou deixar de comprar? Vou deixar de pegar? Porque está rendendo menos? Cuidado com esse ponto. Dentro de ETFs, você tem que primeiro entender o que você está buscando. Legal? Eu estou querendo ter exposição no restante do mundo, não por rentabilidade, mas por proteção. Agora, imagine que de repente eu vou buscar uma ETF, que é uma ETF de games, que está investindo no mercado de games com 30 ativos diferentes, com uma taxa de administração mais alta no mercado de pequenas empresas de desenvolvimento de games. Concordam que essa é uma ETF com risco muito maior do que as 500 maiores? Então essa é uma ETF que eu quero ao longo do tempo com um retorno maior. Eu quero ver um retorno maior dela. Ou eu acredito muito no setor, que ele vai dar uma alavancada agora, ou eu quero um histórico de rentabilidade maior, porque tem um risco maior. Agora, eu investir no resto do mundo não é para ganhar mais dinheiro, é para estar exposto no resto do mundo, na Europa, no Japão, no restante do mundo. Então é importante você entender o porquê que você quer cada ETF.
Então, essa aqui, a rentabilidade dela ser menor, é só uma curiosidade que eu estou olhando. Mas os Estados Unidos vem, de fato, performando melhor do que o mundo ao longo do tempo. Então, isso não me faz não investir nela, entendeu? Cuidado com só comparar rentabilidade. Muito cuidado com isso. Nunca se esqueça de analisar isso daqui, a distribuição dela, 16% no Japão, 11% em Hong Kong, 9% no Reino Unido, 6% na França. O que eu quero aqui? Também bem pulverizada. Uma ETF, quanto mais pulverizada, tende a ser melhor. 22% em finanças, 17% em tecnologia, então mesmo, ela não está muito concentrada em nenhum setor. E a maior empresa que tem participação dela é 1,68%, a segunda é a Alibaba, né, 1,45%, a Nestlé 1,18%. Então é uma ETF que me interessa. Entenderam? É uma ETF que me interessa. Pô, Matheus, gostei, vou comprar ela? Ainda não. Você ainda não vai comprar ela necessariamente. Por quê? Existem outras ETFs que fazem a mesma coisa. Existe uma série de outras ETFs que fazem a mesma proposta. Você já gostou dela, ela está como alternativa A. Mas sempre faça comparações. Olhem outras ETFs e comparem. Esse site aqui permite comparações muito legais. Não vou fazer todas com vocês, por óbvio, mas vou fazer uma comparação para vocês entenderem. Eu fiz várias antes de escolher, no caso, a VEL, mas olhem que curioso como o que eu vou mostrar para vocês aqui agora poderia levar vocês a uma outra decisão e não estaria errada. Vamos comparar primeiro aqui, ó, o VEL contra o Vexus. Vamos lá. Para ele carregar aqui. Aí, carregou. Vamos lá. Vou até tirar minha cara aqui, que fica mais fácil de olhar, né? Aí, vamos lá. Ó, VEL contra o Vexus. Vamos clicar aqui na tela, perfeito. O emissor, os dois é a Vanguard, né? Ou seja, um emissor muito grande, Vanguard, BlackRock, iShares são gigantescos. Taxa de administração dos dois é a mesma, então nenhum ponto contra. O valor do patrimônio, 35 bi contra 47 bi, nenhuma diferença, tá? Passou de 10 bi, 15 bi, não é um ponto de diferença. Olha só, o número de empresas, 7.500 empresas contra 3.500. Para mim, isso aqui aparentemente chama mais a atenção. Porque quanto mais empresas tem, também tende a ficar mais pulverizado, então eu já tendo a gostar. Então aqui no caso a Vexus ganha um pontinho no meu critério. Continuando aqui a análise, o spread delas é igual também. Então isso aqui não é nem nada muito criterioso. Mas olha que legal, se eu olhar aqui a rentabilidade histórica delas, eu nem vejo a diferença. Elas têm o mesmo comportamento, se for olhar ao longo de 10 anos, é quase o mesmo comportamento, 5 anos, aqui ó, o mesmo comportamento. Ou seja, o que isso me diz? Que as quase 4.000 empresas que estão adicionadas no outro, elas não têm nenhum peso no resultado. Ou seja, elas são as small caps. O Vexus, se ler a descrição dele, ele pega todas as empresas, inclusive as pequenas. Só que as pequenas têm um peso tão pequeno que não tem nenhum impacto no resultado. Não mudam absolutamente nada. E olha só, se você chegou nesse ponto aqui da aula, tá gostando do que eu tô falando, não deixou um like, eu vou ficar extremamente deprimido. Porque esse vídeo, eu recebo comentários muito positivos dessa série, e se alguma crítica também coloque aqui, que sempre é muito bem-vindo, vai melhorar. Mas você dando like, comentando, quando você comenta no vídeo, eu gosto de responder os comentários, só que o YouTube entende que a pessoa quando para e comenta, que ela realmente gostou do conteúdo. Então ele divulga para mais pessoas. Eu quero que esse conteúdo chegue para o máximo de pessoas. Bati até no teclado aqui de nervoso. O máximo de pessoas possíveis, para realmente ensinar as pessoas a investir na prática, legal? Então, vamos lá. Agradeço a sua parceria. Bora! Continuando aqui. Vamos ver aqui, ó, a composição deles também. Vou tirar minha cara de novo, né? Que tá tampando. Olha só, a distribuição de finanças, tecnologia, indústrias é bem parecido também. As top 10 empresas, tirando que ele colocou Vanguard Cash aqui deles mesmo na ETF, aparece aqui, cadê? Alibaba, Nestlé, a Roche, então são empresas muito parecidas. E a diferença não acaba não tendo nenhum impacto muito grande. Eu acabei optando pelo VEL por um simples critério de o ESG ser um pouquinho mais alto dele, por pouquíssimas coisas, tá? Você poderia pegar o outro por ter mais empresas, mas na realidade, você está comprando a mesma coisa. Os dois acabam sendo absolutamente a mesma coisa por conta da rentabilidade e que as empresas da ponta não têm tanto impacto. Então, o VEL vai ser uma das nossas compras de hoje. E você devia fazer essas comparações várias vezes para você entender se isso tem sentido ou não para você. Perfeito? Entenderam até aqui? Porque é a nossa primeira ETF de fato. Show de bola. A primeira ETF que a gente vai comprar então vai ser o VEL. A segunda ETF, o mercado de REITs. Também teremos aqui várias aulas explicando sobre REITs. Mas qual que é a ideia? A estoque está para uma ação, perfeito, é a mesma coisa. E um REIT, ele é parecido, ele é um primo do fundo imobiliário, mas não é a mesma coisa. Bem resumidamente falando, que vai ter uma aula só sobre isso, um REIT nada mais é do que uma empresa atrelada ao mercado imobiliário, cujo principal core business dela tem que ser a parte de aluguel,
leasing, financiamento de imóveis. Legal, tem que ser atrelado aos imóveis. O principal fluxo de caixa de um REIT quase sempre é o aluguel. A diferença dele para um fundo imobiliário é que um REIT é uma empresa, um fundo imobiliário é um fundo. Qual que é a diferença prática entre isso? Uma empresa, ela não tem taxa de administração, uma empresa pode tomar dívida para se alavancar e crescer, o que você pode estar pensando que é uma coisa ruim, mas não é. Dívidas são muito boas para poder fazer um crescimento. Para um fundo imobiliário crescer, ele tem que fazer uma nova emissão que não gera valor para o acionista, a dívida gera valor para o acionista se bem utilizada, ele toma dívida a taxas bem baixas porque são lastreadas em imóveis, eles também são obrigados a distribuir o 90% do lucro líquido contábil dele, então você recebe um fluxo de caixa bem interessante também e é um mercado mais protetivo, é um mercado imobiliário. E eu também vou querer me expor no paralelo que a gente fez do OVU. O OVU pega quase todo o mercado americano, pega 20 trilhões de dólares, as 500 maiores empresas. Eu vou investir numa ETF, que eu também não vou mostrar aqui o passo a passo para encontrá-la, porque a gente já viu isso hoje, tá? A gente vai fazer isso para não ficar repetitivo, que é uma ETF que investe em todos os REITs americanos. Pega todos os REITs americanos, que é o nosso VNQ. Vou trazer aqui para vocês para ver a descrição do VNQ. Vou voltar minha cara. Então, o VNQ é porque eu quero me expor no mercado de imóveis americanos, me expor no mercado dos REITs, de maneira geral. A gente também vai escolher REITs individualmente, que é paralelo aos fundos imobiliários, perfeito. Só que a gente começa por ETFs, tem muito mais sentido de fazer isso por ETFs. Legal? Vamos lá? Ó, ele rastreia por peso, tarará, envolvendo operação de real estate, mercado imobiliário nos Estados Unidos. Ele vai explicar o que ele de fato rastreia. This fund holds a deep basket, uma grande cesta por peso do mercado que tende a replicar um benchmark neutro. O que ele faz de diferente aqui? Ele tende a acompanhar esse index, né, que é o US Rate Index. Show de bola, a taxa de administração dele aqui, ó, 0,12%. Spread nada. Valor de mercado, ativos sobre a gestão dele, quase 40 bilhões. 171 REITs que ele tem em carteira, legal. Também é da Vanguard, o que é ótimo. Vamos comparar aqui a rentabilidade dele com o VU, que também não é uma coisa necessariamente justa, visto que uns são imóveis, outros são empresas, mas é legal você dar uma olhada e ver a rentabilidade deles histórica, só para ter uma noção do que está acontecendo. Você joga para 5 anos, os dois também têm um comportamento ascendente, mas os imóveis, nesse espaço de tempo, tiveram uma rentabilidade menor do que o S&P. Mas dependendo do espaço de tempo que você olha, os REITs tiveram um retorno acima das ações. Então, cuidado muito com o prazo que você olha, perfeito? Vou pegar aqui o VNQ, que aqui a janela também não está bem interessante. Se eu pudesse pegar daqui para cá, jogasse para 2009, os REITs tiveram uma performance muito, muito interessante mesmo. E aqui ele investe só nos Estados Unidos, mas é exatamente o que eu estou buscando. Os tipos de REITs que tem, vamos ter uma aula só sobre isso, tá? Fique absolutamente tranquilo. REITs comerciais, residenciais, os especializados, tem REIT de data center, tem REIT de antena, REIT de outdoor, tem REIT de tudo. Legal? O maior deles é o Vanguard Real Estate, o American Tower, que é de antena, o Prologs, gigantesco, Equinix, Public Storage, vários desses REITs, inclusive eu tenho na minha carteira pessoal. Então, o segundo ETF que a gente vai comprar, no caso, é o VNQ. Porque o VNQ vai nos estimular a ter exposição no mercado imobiliário que a gente ainda não tem. Legal? E agora, a última ETF que a gente vai buscar, agora é uma parte bem legal, tá? Para vocês explodirem a cabeça, se é que não explodiram ainda. Vamos lá. A gente vai agora buscar uma ETF de pequenas empresas de valor. Tem dois tipos de empresa. Empresa de valor, as value, e as empresas de crescimento, as growth. Bem simplistamente falando, qual que é a diferença? As empresas de crescimento, a growth, elas usualmente retêm o lucro dela visando um crescimento de mercado. Elas tendem a não pagar tanto dividendo, elas têm a reter o lucro delas e ter um crescimento esperado muito grande. Usualmente, elas têm múltiplos mais altos, são empresas vistas como caras. A expectativa do mercado que elas cresçam é muito grande, logo o preço dela é jogado lá para cima. Mas isso está muito atrelado também à segurança que as empresas têm. Uma Coca-Cola, uma Ambev, que tem um fluxo de caixa muito mais previsível, o mercado não vai deixar R$1 de lucro delas custar o mesmo do que R$1 de lucro de uma small cap que começou agora. Então as empresas de crescimento
por ter uma expectativa do mercado muito grande de que elas cresçam, elas são mais caras, elas são mais custosas, perfeito? E as empresas de value, as empresas de valor, que são empresas usualmente a múltiplos mais baixos, empresas pequenas, empresas que não têm um resultado tão expressivo ainda, mas têm um potencial de ganho, são mais empresas baratas, empresas que podem até vir dando lucro consistentemente, podem até pagar dividendo, mas são empresas mais baratas, por assim dizer, que não tem tanta expectativa do mercado em cima delas. Legal? Obviamente, agora muito cuidado, tá? Quando a gente fala de stock picking, que é escolher os ativos individualmente, eu dou um foco muito maior para as empresas de qualidade, as empresas de crescimento, empresas mais sólidas, mais estáveis, com bons resultados. Também cabe na carteira sempre um espaço para você conseguir as suas apostas, as empresas menores que você acredita, mas seguindo a regra do mais capital no mais seguro, menos capital no mais arriscado, isso acaba tendo sentido. E a estratégia de você escolher as empresas, isso eu já defendi muito aqui nesse canal, que é mais lucrativo do que você querer fazer as apostas, perfeito? Isso eu defendo, inclusive já mostrei várias aulas, estudos que provam isso, que você achatar a volatilidade da sua carteira é mais lucrativo, beleza? Beleza. Só que olhem agora, que eu vou mostrar para vocês que coisa curiosa, perfeito? Olhem aqui, ó. Esse aqui é um estudo, vocês estão vendo esse estudo? Estão, né? Esse aqui é um estudo que ele separa em 4 categorias, além do S&P 500, 4 tipos de empresa. Ele pega as pequenas empresas baratas, perfeito, as pequenas empresas de crescimento, as grandes empresas de valor, ou seja, as baratas, com múltiplos baixos, as grandes empresas de crescimento. E pega o comportamento dela ao longo de 35 anos. E se a gente for olhar, olha que curioso. A primeira linha azulzinha aqui de cima, o índice que mais rentabilizou foram as empresas, o índice que tem milhares de empresas dentro, perfeito? De maneira geral, tiveram um comportamento mais lucrativo de todos. Ou seja, as pequenas empresas com múltiplos baixos, ou seja, a pequena empresa barata, foi o que mais rentabilizou. E o que menos rentabilizou, a linha roxa aqui do lado, que são as pequenas empresas de crescimento. São as que tiveram a pior performance de mercado. A pior performance de mercado. E no meio do caminho tem as grandes empresas. A linha verde aqui em cima, ó, essa linha verde aqui, que são as grandes empresas baratas, rentabilizaram em segundo lugar. A linha azul no meio como âncora é o S&P 500 e em vermelho são as grandes empresas de crescimento. Ou seja, empresa de valor, as baratas, rentabilizaram mais no longo prazo do que as empresas de crescimento. Porque as empresas de crescimento já têm uma expectativa muito grande do mercado em cima delas. E as pequenas empresas baratas rentabilizaram mais do que as outras empresas. E isso pode dar um nó gigantesco na cabeça de vocês, porque eu defendo aqui veemente que você tem que escolher as melhores empresas com bons fundamentos, com bons diferenciais, mas você acabou de mostrar pra gente, Matheus, que são as pequenas empresas baratas que rentabilizaram. Você não está se contradizendo? Eu não estou. Porque isso, pessoal, é um comportamento de um índice que tem centenas ou poucos milhares de empresas dentro da carteira. Isso é o paralelo. Tem sentido você querer se expor nisso através do índice como um todo, porque você não saberia dizer qual que é a empresa que puxou o índice para cima. É a mesma coisa que pegar 100 pessoas, das quais 99 estão desempregadas e uma é o Bill Gates. E você pegar e fazer a média da rentabilidade delas, contra pegar 100 pessoas empregadas, vamos pegar 100 engenheiros e fazer a média do salário deles. Se pegar a média das 100 pessoas, que inclui o Bill Gates, elas vão ter um rendimento muito maior na média do que os 100 engenheiros, você concorda? Tem um cara lá que tem dezenas de bilhões de reais e 99 que não contribuem com nada, mas dividindo por 100 dá um resultado muito grande. Contra 100 engenheiros que tem um retorno menor. Só que você não conseguiria acertar quem que é o Bill Gates dentro daquelas pessoas. Você não consegue saber quem que vai estourar. Então você querer escolher essas empresas de valor é algo extremamente arriscado. Muito arriscado porque você não vai acertar. Isso é um comportamento de algumas empresas que estouraram, por assim dizer, de resultados, de expectativa, de crescimento, que puxaram o índice para cima. Isso tem sentido se você for ter uma carteira com milhares ou centenas de empresas, o que não é viável. Agora, se você for apostar no comportamento do índice, você pode pegar uma ETF que replica aquele índice, porque escolher ETF não é igual escolher empresa. Você está pegando um comportamento como um todo. Quando você faz o stock picking, que é você escolher de fato as empresas, aí sim você consegue se destoar do índice.
Por quê? Você escolhendo as empresas, uma Apple, uma Facebook, uma Amazon, uma Microsoft, mas você escolher as empresas propriamente ditas, você tem uma chance maior de ter um retorno maior, porque você escolheu as empresas que estão alinhadas com o seu perfil, com os fundamentos dela. Se pegar o retorno, por exemplo, aqui, individualmente da Apple, deixa eu ver aqui, ó, só como exemplo para vocês verem, tá? Fundamentei US/Apple, vamos ver aqui no site, para explicar esse ponto importante, tá? Vamos lá. Se pegar aqui o retorno da Apple, o retorno histórico dela, carrega, vamos lá. Aqui, ó. Ela em 40 anos rentabilizou 96 mil por cento. Se for pegar, por exemplo, vamos ver o Walmart. WMT, né? Aqui, ó, rentabilizou 201 mil por cento em 50 anos. E isso daqui mostra alguns pontos que se escolher as empresas tem muito mais sentido escolher com bons fundamentos que se você for olhar tanto receita, lucro, margem, ROI, dívida, crescimento da empresa, setor, são empresas que você conseguir identificar os bons fundamentos dela. Até hoje elas mantêm isso. Então você pegar essas empresas individualmente para montar sua carteira tem muito sentido. Agora, você querer falar, mas as pequenas empresas de crescimento, perdão, as pequenas empresas de valor foi o que mais deu dinheiro. Só que você nem eu conseguiríamos adivinhar qual que é aquela empresa. Por isso que você comprar o índice para apostar no comportamento do mercado tem sentido. Agora, para escolher a empresa que você quer ser sócio, aí sim voltam a você entender os fundamentos, o diferencial e a empresa. Porque acertando, mesmo que sejam as grandes empresas de crescimento que você quer investir, você escolher elas, você não está pegando o índice, sacou? Você saiu do índice ao escolher as empresas. E quando você quer pegar as pequenas empresas de valor, você fugiu do índice que você deveria estar porque ele rentabiliza mais. Olha que coisa louca, olha que coisa maluca, mas isso que é importante. E ao dizer isso, eu quero comentar com vocês, estou falando isso porque a gente vai investir também em pequenas empresas de valor, que no caso qual que era mesmo o código dela? Vamos lá, ó, para vocês não dizerem que a gente não fez aqui ainda toda a comparação, tá? Vamos lá, ó, aqui. IJS, que é a pequena empresa de valor que a gente vai analisar aqui hoje. O ITF das pequenas empresas de valor, perfeito? Perfeito. Aí foi, pessoal, falei errado para vocês, é a Viov, tá? A IJS é uma concorrente dela, que já deixando anotado aqui, eu anotei errado, tava do lado. A gente vai comprar agora também a Viov, tá? Que também é da vanguarda, que pega umas 600 small caps de velho, perfeito? Vamos lá, a descrição dela aqui. Viov também é por peso, que pega as pequenas pelos Estados Unidos. The Index uses o Three Factor Fama Model, é um artigo bem legal para vocês pesquisarem. Tem até o Five Factor Fama Model, que baliza escolher as empresas por valor, até entra ROI, entra lucratividade, entra múltiplos baixos. Então, assim, ela busca as empresas de fato baratas, perfeito? Taxa de administração 0,15, já não é tão baixo assim, mas ainda assim é bem baixo comparar com o Brasil. E aqui uma descrição mais detalhada do que ele faz, legal? Ele acompanha o S&P Small Cap 600 Value Index, que na teoria, no longuíssimo prazo, acaba dando um retorno maior. A nota dele acaba sendo BBB. Ele tem até 600 empresas, está com 470. Ele vai ciclando essas empresas. Legal? Aqui, ó, se for comparar, vamos comparar ele com o VOO. Sempre é bom comparar, perfeito. E em um ano ele rentabilizou bem mais do que o VO. Foi 37 contra... Vai 40 contra 80. Mas quando você pega outros prazos, enxerga o seguinte, o VU, na queda, eles tendem a sofrer muito, porque são empresas mais voláteis. Há 5 anos, o VU também acabou ganhando dele, e no máximo, vamos dar uma olhada aqui, no máximo, não carregou ainda, está carregando. No máximo, olha só, como o VIOV fica na frente por um bom espaço de tempo, né, desde 2000 na última década, ele acabou perdendo para o próprio VU. Por isso que é uma coisa mais arriscada, entendeu? Não é porque deu certo que vai continuar dando certo. Mas historicamente tem sentido ter isso em carteira, dado um longo espaço amostral do comportamento do índice. Perfeito? Tudo nos Estados Unidos, também bem concentrado na parte do setor de finanças. Eles têm uma regra também que não deixa nenhuma empresa passar de mais do que 1% da carteira, se não me engano. Então ele é bem pulverizado e cabe na nossa carteira de investimentos. Legal, então eu quero comparar com as outras aqui. Tem problema, aqui o próprio IJS que eu comentei com vocês, vocês podem clicar e comparar sem problema algum. De novo, aqui vai do gosto do freguês. For olhar aqui, uma é a BlackRock, que é emissora, que também é bem interessante,
Taxa de administração um pouquinho mais alta, legal. As duas querem replicar o mesmo índice, quantidade de empresas muito parecida. For olhar a rentabilidade delas ao longo do tempo também muito igual, não tem nenhuma divergência. Ao longo de 10 anos rendeu aqui, ó, vocês estão vendo, rendeu a mesma coisa. A distribuição de setores muito parecidas também. E as empresas acabam mudando uma coisinha ou outra aqui, mas muito, muito pouco. Então vai muito do seu gosto também, o que você está buscando. A nota ESG é, inclusive, idêntica a elas. Perfeito? Então agora vamos fazer o nosso aporte, só que eu vou deixar esse aporte para o Matheus do futuro, porque eu empolguei aqui gravando a aula, já fechou a opção de mandar o TED para lá, não caiu a tempo, então amanhã eu vou fazer o aporte, para você não mudou nada, vou encerrar agora aqui, eu já volto no futuro para fazer o aporte nesses 3 grandes ativos. Só para deixar para vocês claro aqui, vamos vir para o nosso Excel e já deixar escrito aqui. A gente vai comprar de ETF de estoques o VIOV, perfeito. A gente vai comprar o VEL, que é o mundo menos Estados Unidos, e a gente vai comprar o VNQ. Então o VIOV pegam as Small 600 de value, o VEL pega o mundo, exceto os Estados Unidos, e o VNQ pega os rates dos Estados Unidos. Perfeito? Aqui está o nosso aporte do mês. Vejo vocês no futuro daqui a pouquinho. Até já! Fala pessoal, aqui é o Matheus do Futuro no dia 2/6 aqui para fazer o nosso aporte, beleza? Já vou pegar o celular da PS4 para a gente fazer. Só uma ressalva importante antes, entre empresas de valor e empresas de crescimento, que eu acho válido ter essa ressalva antes de nós comprarmos de fato o VIOV. Fazer um resumo de tudo que eu falei na parte anterior, que eu gravei ontem, é o seguinte: as empresas, em resumo para você entender, tá? As empresas de crescimento, para você guardar de uma maneira mais simples, mas fique tranquilo que vai ter uma aula específica só sobre isso no canal. As de crescimento são as empresas que o mercado já tem uma expectativa muito grande de crescimento. Logo, elas são cotadas a múltiplos mais altos. A expectativa é muito grande que ela cresça, que quando isso não acontece, o mercado bate muito nelas, como Apple, dei exemplo da Tesla, da própria Amazon, empresas de crescimento, perfeito? Quando as empresas de valor, apesar do estudo mostrar que as empresas pequenas de valor barato são as que mais rentabilizaram, em segundo lugar, as empresas grandes de valor, você pode ter essas empresas na sua carteira. Empresa de valor não quer dizer empresa ruim, quer dizer empresa que tem uma previsibilidade muito grande de resultado, e as pequenas têm um destaque porque elas de vez em quando, por serem pequenas, conseguem destoar, certo? Por ninguém está esperando muito delas. Só que na nossa carteira nós vamos ter grandes empresas de valor. Isso é uma empresa, na teoria, mais estável. Como, por exemplo, no Brasil, Ambev, Itaú, lá fora Coca-Cola, Disney. Então é muito dependendo do que você escolhe. Quando faz o stock picking, que é você escolher as empresas, vale você ter uma mescla entre empresas de valor e empresas de crescimento. Porém, quando você quer se expor no comportamento global delas, não tem muito sentido você querer se expor em empresas pequenas de crescimento. Não que você não possa fazer isso, se você não acredita que o mercado vai mudar o comportamento, mas tem 100 anos de história que mostram que não. Mas isso pode acontecer, uma pequena aposta da carteira. E aí tem sentido, quando você quer se expor no índice, buscar as pequenas empresas de valor, ou buscar pequenas empresas de valor através da exposição do índice, porque o comportamento do todo tem sentido, o individual não. Beleza? Só mais um reforço aqui para resumir o que a gente falou lá atrás, antes de fazer de fato nossos aportes. Então, vamos lá. Aqui estou entrando no Passfolio. Deixa eu colocar para gravar no celular para poder colocar aqui para vocês. Então, vamos começar a gravação. Vamos iniciar agora. 3, 2, 1. Pulo aqui o webcam mais o celular. Perfeito, está gravando. Vamos lá então. Como vocês podem ver, nosso poder de compra aqui está 96 dólares e 43 centavos. Na conversão que eu fiz os 500 dólares, eu converti para 95 dólares e 39 centavos, perfeito. O que faz, depois eu calculo o nosso novo dólar médio, mas o aporte de 500 reais viraram 95 dólares e 39 centavos. Então a gente vai comprar hoje, pela nossa regra aqui, o VIOV, VEL e VNQ. Deixa eu fazer a conta e dividir por 3 aqui certinho. O poder de compra é 96,43 dividido por 3. Divide certinho, né? Então dá 32 dólares para cada uma delas. Vamos lá então. Poder de compra aqui, o nosso VU, a gente fazia mesmo aqui, você sempre lembrar, né? Uma vez por mês só acaba pesquisar, busca, vamos ver aqui, primeiro o VNQ. Legal, o VNQ, clicar no VNQ, tá gravando, né? Está assim. Eu quero comprar VNQ, eu quero comprar 32 dólares do VNQ, a ETF dos REITs americanos. Então,
Vamos comprar, quantidade eu vou comprar 0,3128, porque eu posso comprar frações de ações. Então eu vou dar aqui continuar, 32 dólares, revisar, beleza, deslize para enviar, ordem enviada do VNQ, enviando ordem, mandando bala nele. Depois vai faltar Viove e Ovel. Show de bola, estão vendo na tela? Feito, concluído. Não quero convidar amigos por enquanto. Depois eu convido vocês. Próximo ativo que eu vou querer comprar, no caso, é o VEL, que investe no mundo inteiro, com exceção dos Estados Unidos. Matheus, tem sentido eu comprar uma ETF que investe no mundo inteiro? A gente vai abordar isso também aqui no Ensino a Carteira, que tem que fazer a interpolação das ETFs. Não se preocupe com isso agora. Vamos comprar aqui também. Também quero comprar mais 32 dólares dela. Então, vou dar aqui continuar para comprar o VEL. Vamos revisar aqui, deslizando para enviar a ordem e mandando bala a ordem do VEL. Faltando apenas depois o nosso Viove. Não quero mostrar para os amigos. Então vamos lá. E a última ordem de compra nossa vai ser do Viove, que investe nas pequenas empresas de valor. Vamos comprar também dele 32 dólares e deixar alguns centavos na conta. Eu tenho esse poder de compra? Cadê? Onde é que falou para mim isso? Eu não possuo poder de compra. Deixa eu ver o que aconteceu de errado. Deixa eu voltar aqui. Meu portfólio. Cadê meu saldo? Aonde está o meu saldo? Meu saldo. Segundinho. 31 e 39. Preciso comprar isso então. Vamos comprar um pouco menos. Então vamos lá, o Viove. Vamos comprar 31 dólares dele. 31 dólares. Agora vai dar, né? Agora vai dar. 31 dólares. Resumo da ordem. Ordem recebida, concluída. Vamos conferir nosso portfólio. Agora nós temos já Viove, VUL, VEL e VNQ. Deixa eu parar aqui a gravação e voltar para a minha tela. Vamos. Webcam, parar a gravação. Feito. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Se gostaram, comentem aqui embaixo. Comentem também o que vocês querem ver no próximo episódio. Já tenho aqui programado na minha cabeça, mas é sempre melhor gerar mais valor para vocês. Show? Então vejo vocês no próximo. Um abraço.